não tem quem faça. Amém? Bom, o tema dessa noite nunca foi sobre nós. Eu estava aqui orando e o Senhor bradando isso no meu coração. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. E Romanos 11:36 diz assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigada, filho. Tô ceguinha aqui, gente. Peraí. Eu escrevo já porque eu não enxergo. Aí esqueço o óculos no carro. Portanto, dele, por ele e para ele são todas, algumas não, todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. A quem a glória? A ele. Perpetuamente. Amém. Aqui, se a gente for pegar o contexto a partir do verso 33, ele é um hino de adoração. O apóstolo Paulo entendeu, olha o que diz um pouco antes, do verso 33 em diante, tá? Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro deu-lhe alguma coisa para que ele lhe recompense? Então o contexto aqui, o apóstolo Paulo, quem acha que o apóstolo Paulo era um homem de Deus? Um homem de Deus aqui reconhecendo que era insondável, era inescrutável os caminhos e os juízos de Deus. E o que quer dizer isso? Insondável é incapaz de ser descoberto na totalidade. Às vezes, nós, humanos, mortais, queremos entender Deus na sua plenitude e dizer Deus é isso. Só que o próprio apóstolo Paulo diz que é insondáveis os seus caminhos, incapazes de ser completamente compreendido por nós. Então muitas vezes você não vai compreender. Quem compreende um pai dar o filho? Quem compreende o pai dar um filho por um pecador? Quem compreende o pai dar um filho por um pecador em morte de cruz? É imensurável, é incomparável. Então o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele estava dizendo que é profunda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ele é insondável os seus caminhos e os seus juízos. E ele reflete aqui essa sabedoria, essas ciências surpreendentes no plano de salvação. Ele reconhece isso em Deus. E muitas vezes nós queremos dizer que Deus é exatamente assim. E muitas vezes sem ter o conhecimento de Deus. Porque a Bíblia fala sobre nós conhecermos a Deus e prosseguir em conhecer. Por quê? Porque se é inescrutável, se é insondável, eu nunca vou saber completamente. Completamente. Porque a mente dele, o que diz a Bíblia? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Eu, uma mortal? Quem foi o conselheiro dele? Quem foi? Deus, ele subsiste nele mesmo. Ele é autoexistência. Quem foi que aconselhou Deus? Quem foi que entendeu como é a mente desse Deus? Não, isso não é possível. É possível nós conhecermos daquilo que conhecemos, vamos vivendo e vamos prosseguindo em conhecê-lo. E aqui, o que nós entendemos então nesse contexto? E saiu dali da boca de Paulo um louvor espontâneo. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a tua mente? Quem se aconselhou com o Senhor? Ao caso eu fiz alguma coisa para que o Senhor tivesse que me retribuir? Imagina a profundidade disso que nós muitas vezes não valorizamos. Não valorizamos porque nós olhamos para Deus como um supridor. Nós olhamos para Deus de uma forma única, como se Ele fosse exatamente só aquilo. E tiramos alguns atributos de Deus e até colocamos outro, por talvez interesses, ou talvez porque a gente cria algumas verdades dentro da nossa alma.
Só que a nossa verdade não pode superar a verdade de quem Deus é. Um Deus bíblico. E ele diz aqui, porque ele compreendeu que a profundidade dessa sabedoria nenhum homem seria capaz de mensurar ou até de indagar. O que é inescrutável não se pode indagar. Eu não posso questionar, eu não posso indagar, porque ele simplesmente é. Ninguém conheceu essa mente. E a nossa mente humana, muitas vezes, ela nos coloca num lugar dessa capacidade que não nos cabe. Quando nós falamos sobre Deus, eu não posso falar sobre Deus sobre a minha perspectiva, porque talvez até alguma interpretação que eu faça da palavra dele, eu possa errar. Quantos homens, muitas vezes, homens de Deus, mas talvez, por que a gente vê vertentes teológicas? Porque são homens que realmente são de Deus e tiveram um entendimento ou tiveram outro. Mas existe uma verdade absoluta e que talvez a minha mente, a sua mente possa não captar. Mas quando você lê a palavra, simplesmente a palavra, e você pede para que o Espírito Santo revele ela a você. Porque até para que nós possamos entender e compreender o que está escrito aqui, o que nos cabe ser revelado é através do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes esquecido, muitas vezes deixado de lado por nós, porque queremos entender e dizer aquilo que queremos. Mas o Espírito do Senhor, ele precisa nos conduzir, até mesmo para que eu entenda verdadeiramente o que está escrito aqui. Espera aí que eu já estou com sede. Então, até mesmo as nossas interpretações, talvez ao lermos a palavra, sem a revelação do Espírito, ela nos leva a lugares onde o Senhor não está. Por que isso? Porque eu preciso compreender, através do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus. Ela precisa ser revelada. Você já leu tantas vezes o mesmo texto e você talvez leu fora do contexto, não tem a mesma interpretação, e você sempre tem que ler o contexto, mas talvez você leu e Deus falou algo com você, Deus revelou algo, porque a profundidade é um livro que é vivo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Talvez você leia algo hoje que o Senhor penetre e transforme o teu coração, porque o Evangelho, ele tem que provocar isso em mim. E talvez amanhã você leia o mesmo texto, e talvez a semana inteira você leia o mesmo texto, e o Senhor é capaz de te revelar coisas novas. É ou não é? É assim ou não? Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo que habita em mim e em você, é possível nos revelar a profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. Para quê? Para que eu diga que eu sei tudo da profundidade, da riqueza do conhecimento de Deus? Não! Para que eu, como apóstolo Paulo, eu realmente reconheça de que eu não sou capaz de conter Deus. Eu não sou capaz, porque é inescrutável os seus caminhos e os seus juízos. Eu não posso indagar, eu não posso dar tamanho, eu não posso dar forma humana, porque Deus é soberano à minha humanidade. Deus, ele é superior, a mente dele não cabe na nossa mente, igreja. Quando vamos entender que a mente de Deus, Deus se move como ele quer, Deus se move na forma de governo dele, Deus não se move na minha vontade. E quando eu insisto nisso, muitas vezes eu sacrifico, porque melhor é obedecer do que sacrificar. A nossa mente humana, graças a Deus, ela não é capaz de conter, porque Deus é muito grande, muito superior, soberano, excelente, excelso, Criador dos céus e da terra, Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas. Quem sou eu? E nos submetermos debaixo, entendendo como o apóstolo Paulo entendeu, que eu não tenho capacidade, não me cabe
dizer que Deus é somente isso. Porque eu não conhecia a mente dele. O que eu dei primeiro a ele? Para eu ser restituída. Que restituição me cabe? Não cabe. Êxodo 3, 13 e 14. Ali Deus disse a Moisés: eu sou o que sou e ponto. Eu sou o que sou, eu não preciso explicar quem eu sou Deus, eu subsisto em mim mesmo, a vida que há nele é dele mesmo, veio dele mesmo. Eu sou o que sou. E o verso 15: esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor diz: eu sou o que sou, ponto. Ele é o eu sou. E assim diz que é o nome dele eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. De geração em geração. Esse é o Deus que precisa ser lembrado. De geração em geração. Sendo exatamente o eu sou. Com todos os seus atributos. Onde eu não posso colocar nem tirar nenhum. Onde eu preciso alcançar um lugar de desfrutar dele nessa plenitude de tudo como ele é. Como Deus é, eu não posso excluir de Deus o amor. Assim como eu não posso excluir de Deus a justiça. Eu só posso entender que eu o conheci um pouco, mas eu não consigo descobri-lo na totalidade, porque a minha mente não é capaz. Então eu preciso sim me submeter e dizer: Deus, o que é agora? O que é aqui? Como o Senhor vai se mover? Nós precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Porque nós vamos vivendo a nossa vida sabendo que eu venho na igreja. Vir na igreja me leva somente talvez por um automático. Eu preciso sair do automático, igreja. Eu preciso trazer à existência essa verdade de quem Deus é. Mas às vezes estamos tão ocupados, achando que é sobre nós, que é sobre a minha história, que é sobre aquilo que eu vivo. E não é. Não é sobre mim, não é sobre você. Porque a Bíblia em Romanos diz que por Ele, para Ele são todas as coisas, por meio dEle, a história é dEle. Nós só fomos incluídos nessa história, igreja, porque a história contada é dEle, e nós tivemos ousadia para aceitá-lo. Então precisamos contar a história dEle, que aponta para Ele. Mas enquanto continuarmos vivendo as nossas vidas, contando as nossas histórias, nós vamos deixando de contar a dele na totalidade. Nós não precisamos somente contar e informar, nós precisamos transmitir Cristo através da história que você vive com Ele. É preciso viver com Ele, ser gerado nele, Cristo ser gerado em vós. E assim nós vamos contando a história que transforma. O Evangelho, ele precisa fluir para transformar. Nós não podemos contar algo que não vai transformar, porque assim estamos perdendo tempo. Ele é o único que tem vida em si mesmo. Tudo flui dele. Ele é, simplesmente Ele é. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, Ele é. Às vezes nós estamos dentro dos templos e não confiamos mais que Ele é o Todo-Poderoso. Nós não acreditamos mais no Deus que faz infinitamente mais. Num Deus que está com você até a consumação dos séculos. Nós já não confiamos mais, porque nós fizemos um Deus para nós, que isso daqui Deus pode, isso daqui Deus não pode fazer. Aqui eu posso reconhecer Deus, aqui eu não posso reconhecer Deus. Mas Ele continua sendo Deus. Ele é, Ele era
E Ele há de vir, e Ele é o Todo-Poderoso sobre a sua, não importa a sua circunstância, a sua situação. Comece a contar a história dele, que Ele dá jeito da sua história. Ele é todo-poderoso na sua história. Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser o autor. Ele não pode ser só um coadjuvante. O Espírito Santo não pode ser só um coadjuvante. Ele precisa ser o principal. Por quê? Porque não é sobre a minha vida. Não é sobre a minha história. Apesar de você estar escrevendo uma história linda, onde Deus te transformou, onde você está vivendo para Ele, continue falando sobre Ele. Continue falando sobre Ele. E Apocalipse diz isso. E olha só, o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, e declara que Deus, Ele tem o controle sobre tudo. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele nunca perde o controle da história. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o eterno Deus dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele é o primeiro, Ele é o último, além dele não há Deus. Mas nós criamos deuses, assim como foi criado um bezerro de ouro. Nós continuamos criando. Talvez não um Deus esculpido em madeira, mas tudo que nós colocamos no lugar de Deus, nós criamos todos os dias. Situações, circunstâncias, coisas, pessoas. Mas o Senhor diz aqui que Ele continua no controle. Ele é Deus, Ele é o primeiro, Ele é o último. Apocalipse 11:17, quando os 24 anciãos estavam diante do trono, o que eles diziam? Graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Tudo é dele, por ele e para ele. Nunca foi sobre as nossas vidas. Mas imagine só, nós vivemos num mundo, a gente cantou aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cara, nós cantamos isso. Mas há uma realidade em nós, seres humanos. Nós gostamos de reconhecimento. Nós gostamos de saber quando nós estamos acertando, quando nós estamos errando. Ah, você é de Deus. Ah, é assim ou não é? Nós cantamos que não queremos ser reconhecidos por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ele. Tem que ser a nossa glória. Fazer com que Ele seja conhecido. Porque a outra história nós estávamos vivendo antes dele. A outra história onde você era o cara, ou você era a mulher toda empoderada. A outra história onde eu acumulava tesouros na terra. A outra história onde eu me gabava de mim mesmo. A outra história de homens cheios de si mesmos. Ela era contada antes de Jesus. Mas a partir de Jesus precisa ser contada uma nova história. A partir de Jesus, Jesus tem que ser o centro. A partir de Jesus, existe um evangelho que precisa fluir. E quando o evangelho flui, existe transformação. Esse é o evangelho que Cristo nos apresentou, igreja do Senhor. Só que enquanto nós continuarmos vivendo as nossas vidas ensimesmados, eu que sei, eu que sou, eu disse isso, aconteceu aquilo, nós não vamos apontar para o Cristo. Nós não vamos dizer que Deus verdadeiramente é Ele, por Ele e para Ele. Dentro das igrejas não pode acontecer isso. Lá fora as pessoas não conhecem. As pessoas se enchem de si mesmos. E a Bíblia fala que viveríamos tempos de homens cheios de si mesmos. Mas dentro da igreja não. Dentro da igreja, a igreja precisa ser uma igreja que reconhece e se coloca debaixo das mãos poderosas. Debaixo dessa verdade. Debaixo de Cristo. Debaixo de um Deus soberano. Porque se a gente não se humilha debaixo das mãos de Deus,
Ele nos permite ser humilhado. Eu prefiro me humilhar debaixo das mãos dele. Nós não, igreja. A igreja não pode estar fechada em si mesmo. A igreja não pode, sim, depender de um reconhecimento e depois cantar que é para a glória dele. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para apontar para Cristo. Para que não seja sobre nós, mas seja sobre Ele. Sobre nós deu errado. Enquanto eu vivia a minha vida falando sobre mim, fazendo na minha força, fazendo na minha vontade, deu errado. Para você deu certo? Acho que não, senão nós não estaríamos aqui. Então não podemos mais trazer aquilo, assim como aquele povo no deserto tinha saudades do Egito e trazia para o tempo de hoje, para o tempo que eles estavam caminhando no deserto. E nós falamos, nossa, olha o que eles faziam. Nós fazíamos a mesma coisa. Nós temos saudade das coisas de lá, e aí a gente pega e traz o que tem lá para cá. E continuamos falando das nossas coisas, das nossas vontades. Mas aqui, o que aconteceu? Até mesmo aqueles 24 anciãos, eles declaravam, quem somos nós para não fazer isso? Eles declaravam, graças eu te dou, porque tu és o Deus Todo-Poderoso que é, que era e que há de vir, que assumiste o poder, começaste a reinar. Então nós precisamos nos desvencilhar, muitas vezes. Do quê? Do pecado? Não é só do pecado. Do que eu preciso abandonar? Muitas vezes, aquilo que nós criamos dentro de nós, que se torna uma verdade absoluta, mas talvez não é a verdade de Deus. Eu preciso me desvencilhar disso. Eu preciso desconstruir isso, para que verdadeiramente o Deus da Bíblia, o Deus que se move, o Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Ele tenha poder de agir, porque você aceita a direção do Espírito. Você não consegue conter e não estar direcionada por Ele. Você se constrange. Nós precisamos nos constranger quando Deus nos fala algo. E eu continuo fazendo, vivendo a minha vida. Se eu não deixar esse verdadeiro evangelho ter autoridade sobre a minha vida, me confrontar, me levar para esse lugar, eu não vou ter transformação. Igreja sem transformação não alcança aquele que ainda não conhece. As pessoas precisam ver o Cristo revelado em nós, precisam ver a transformação nas nossas vidas. Mas às vezes não cremos mais que Deus está realmente no controle, que Ele é o dono da história. Muitas vezes nós até preferimos contar a história de homens que foram homens de Deus, mas foram homens. E muitas vezes nós colocamos esses homens num lugar que não é para eles estarem. Porque tem um lugar que homem nenhum cabe. Mesmo o homem como Moisés, mesmo um homem como os homens que o Lin às vezes cita aqui, são homens de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas eles são homens. Eles são um exemplo, mas eles não podem estar no lugar que não é deles. Assim como o meu filho não pode estar. Assim como a sua esposa ou o seu esposo não pode estar. Assim como algo material não pode estar. E assim nós seguimos na nossa vida, colocando coisas no lugar de Deus. Dando prioridade à nossa vida, às nossas coisas, à nossa história, em relação à vida de Deus. Em relação à história do homem que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Essa história é digna de ser contada. Nenhum deles se compara a esse homem. A Bíblia fala em Isaías 42:8, Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós seguimos a nossa vida muitas vezes ensimesmados em nós mesmos. A partir do verso 6 que eu li em Isaías 44, olha só o que vem ali depois do verso 6. Então no 6 ele diz quem ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Ele é
nele mesmo, ele existe nele mesmo. E ele continua no verso 7. Quem então é como eu, que clame, que anuncie, que declare na minha presença, e desde que estabeleci um povo eterno, diga a ele o que se passa, e revele o que deve acontecer. Não vos apavoreis nem temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo, e não declarei eu? Vós sois minhas testemunhas. Testemunhas, igreja. Apenas isso. Seja isso. Eu sou testemunha, você é testemunha. Se você está aí ou se eu estou aqui, somos testemunhas. E se a gente viver isso, o qual o mundo vai ver esse Cristo, se verdadeiramente eu for testemunha da vida que Ele tem, da vida que tem nele. Então aqui ele fala, vós sois minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Os que modelam ídolos não são as obras de arte e objetos preciosos, não podem lhe trazer nenhum proveito. Tudo isso é vão. As testemunhas, as suas testemunhas, não veem, não sabem, a fim de que sejam humilhados por seus próprios feitos. Quem é que esculpe ou modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Com certeza, todos os seus companheiros e devotos serão envergonhados, bem como seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúnem todos eles e apresentam todos eles e se encherão de espanto. Olha só, e Deus colocou isso no meu coração, sobre esse artífice. O artífice nada mais é do que aquele que esculpia um ídolo. Olha o que diz o verso 13. O artífice, em madeira, estende o cordel, com o lápis ele esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso, faz a semelhança e beleza do quê? De um homem. E além de fazer uma imagem de escultura, a semelhança de um homem, ele ainda faz com que passe a morar num santuário. E você pode dizer para mim, mas o que você está falando de ídolo? O que você está falando de imagem? Para uma igreja cristã. E às vezes nós seguimos a nossa vida, pensando que ídolos na nossa vida são só, mas eu não tenho imagem, eu não faço imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É tudo aquilo que eu dou prioridade e não dou a Deus. E isso, o Senhor, Ele não divide a glória dEle. Ele é o único Deus soberano. E muitas vezes nós seguimos a nossa vida indo à igreja e colocando coisas no lugar de Deus. Nós idolatramos todos os dias muitas coisas. E nós falamos, mas eles fizeram um bezerro de ouro. E quantas vezes nós fazemos um bezerro de ouro com o nosso trabalho, com a nossa vida, ou com o nosso reconhecimento, ou com aquilo que eu sei, ou com o meu filho, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com o meu carro, ou com o meu dinheiro. Tudo vira bezerro na nossa mão, porque eu quero contar a minha história. Eu quero viver a minha vida. Mas aqui, o que Deus está dizendo? Sabe quem é esse artífice? Somos nós. Porque ninguém coloca nada aí no teu coração se você não permitir. Sabe quem é o artífice, escultor de um ídolo? Eu sou. Você é. E a gente só esculpe se quiser. Porque o artífice, ele é aquele que esculpe, é o ser humano, somos nós. E a gente só esculpe se a gente quiser. E quando parece bom, porque olha só, ele pegou a madeira, ele estendeu o cordel, ele pegou o lápis, ele esboçou uma imagem, ele alisou na plana, tá bonito, ele usou um marca-passo, tem a semelhança de um homem, e ainda deu lugar de um santuário para ele. Ninguém pode ter esse lugar, nenhum ídolo pode estar no teu coração, igreja. Quais são os ídolos do nosso coração?
o que nos tira do caminho da obediência, o que nos rouba da presença. Nós cantamos aqui sobre a presença, sobre a graça nos bastar. A presença real do Senhor, ela tem mesmo que tomar a totalidade. É de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Mas às vezes entendemos sim, continuamos fazendo do nosso jeito. E Deus está bradando, e Deus está falando, porque aquele que procura, encontra. E nós não vamos chegar diante de Deus e pôr a culpa em outro artífice. Eu sou o artífice que crio ou não ídolos para o meu coração. Eu vou esculpir. O que eu tenho esculpido? Sabrina, o que você está colocando no teu coração, no lugar de Deus? Não, eu sou tão de Deus que é só Deus que preenche. É só Deus que ocupa. É na totalidade. Amém, irmãos? Que seja assim, irmãos. Mas se Deus está falando, o que tem ali? Nós cantamos sobre a fonte, todas as fontes. Do nosso coração tem todas as saídas da nossa vida. Todas as fontes, elas provêm do nosso coração. Nós cantamos que todas as minhas fontes estão nele. Se estão nele, eu vivo para ele, eu acordo pensando nele, eu falo com ele, eu vivo por ele, eu tenho testemunho, eu tenho santidade, eu caminho com ele todos os dias da minha vida. Eu vou acordar e dormir pensando, falando, vivendo, comendo, andando com ele. Ou então não é real. Não é real. E o Senhor nesses dias, Ele quer levantar uma igreja real, que conta uma história que parece que é mentira, mas é real. Ele deu sim o único filho para morrer, uma morte de cruz, para uma pecadora como eu, que não merece nada. Eu dei alguma coisa para o Senhor para que Ele me retribuísse? Não. E o que incomodou meu coração, que nós somos esse artífice, muitas vezes, que pegamos a madeira, o cordel, o lápis, traçamos do nosso jeito uma imagem semelhante ao homem e ainda faço um santuário para isso. Não precisa ser uma imagem de madeira. Qualquer coisa que você valorize mais do que Deus é um ídolo nas nossas vidas. Qualquer coisa que você ponha nesse lugar e eu coloque nesse lugar. É isso ou não é? E assim a gente vai perdendo a essência do verdadeiro e absoluto Deus em nosso coração. Como eu sou, como Deus soberano em todos os seus atributos. Idolatria é tudo que você coloca nesse lugar. E eu coloquei hoje, mas amanhã, nossa, eu já não é mais. Eu não idolatro mais o meu filho, não idolatro mais o meu esposo, não idolatro mais a minha condição. Isso é na sua caminhada. Porque nós vivemos dias onde o homem é amante de si mesmo. Nós vivemos dias onde a gente abre as redes sociais e todo mundo se mostra ali. Sim ou não? E se a gente não tomar cuidado, tudo isso é muito natural. Mas muitas vezes a gente nem usa a nossa rede social para falar que Jesus reina e vive. Ou às vezes ninguém nem sabe que eu e você somos cristãos. Nem na nossa rede, nem na onde trabalhamos, nem onde vivemos. Porque às vezes estou falando mais de mim. É assim ou não é? Não, é só comigo, né, gente? Jeremias fala, mas todos eles se embruteceram e se tornaram loucos de ensino e vaidades. Abacuque também fala, qual é a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? E eu estou colocando a gente nisso. Estou colocando a minha vida nisso. Qual é a utilidade daquilo que eu criei com as minhas próprias mãos e coloquei no lugar de Deus? Qual é a utilidade disso que ocupa o teu coração no lugar do Senhor?
Para onde te leva essa imagem, vamos dizer assim, que você criou? Para onde te leva? Qual é a utilidade disso na sua vida? Te rouba da presença de Deus ou te leva mais perto de Deus? Com certeza te rouba, porque tudo que ocupa o lugar de Deus te leva para mais longe de Deus. E aí nós depositamos a nossa confiança nisso, na obra das nossas mãos, porque o artífice, a Bíblia fala que ele faz com as suas próprias mãos. É a obra das suas próprias mãos. E a obra aqui, ela não é nossa. Nós fazemos a obra, mas a obra ela é do Espírito. Então, as nossas mãos, ela tem que ser conduzida, como sempre o Mauri fala, sobre o cabeça. Nós somos o corpo. Então, eu tenho que ser conduzida pelo cabeça. As minhas mãos para fazer a obra, os meus pés para ir, precisam ser conduzidos pelo cabeça. Tem que ser esse o artífice. Eu não posso fazer algo colocando no lugar de Deus e Deus, sabendo que Deus não vai aceitar. E aí depositar a minha confiança nisso, na obra das minhas próprias mãos, criando ídolos mudos e inúteis, diz a Bíblia. Por quê? Porque a imagem feita por mãos humanas, ela não vê, ela não fala, ela não ouve, certo? Assim como os ídolos que nós colocamos nesse lugar, mesmo sem ser uma imagem esculpida, não nos deixa ver, não nos deixa enxergar Deus, não nos deixa ver na totalidade quem Deus é. Nós ficamos cegos, a nossa boca se cala frente a algo que Deus até quer te usar para falar. Então nós precisamos tomar cuidado, igreja. Se você e eu temos ouvido, vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque os ídolos no nosso coração, eles nos tiram de verdadeiramente ter Deus como prioridade. E é em tudo. Talvez ao acordar, ao trabalhar, comece a prestar atenção. Aquilo que você e eu colocamos no lugar do Senhor. Podemos pensar muitas vezes que são imagens materiais, ou a verdade que define um ídolo é só o que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Quantas vezes a gente vem para a igreja e a gente continua da mesma forma? Se o evangelho transforma, por que eu estou do mesmo jeito? Eu não estou falando do outro, estou falando de mim. Por que eu estou do mesmo jeito? O evangelho que flui, o evangelho transforma a minha vida, ele precisa me transformar. Precisa haver uma vida em mim diferente da história que eu contava antes. E alguma coisa em mim me impede de obedecer ao Deus real. O que te separa da obediência de Deus, de viver com Deus todos os dias, não voltar para a velha vida? O que te separa? O que ocupa o teu coração nesse lugar é um ídolo. Não sei se você parou para analisar, se você já passou por isso, se você teve a percepção desde a sua conversão, da sua vida, da sua transformação, porque eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem, na presença. Porque senão o evangelho que eu estou lendo, eu não estou lendo para mim, eu estou lendo para outro. Ele precisa me transformar a partir do momento que eu permito esse confronto dentro de mim. Só que, muitas vezes, como artífice, estamos criando os nossos próprios ídolos, com compasso, com uma plaina, alisando, lixando, colocando no coração no lugar de honra, e continuamos vivendo. Vou para a igreja, volto para casa. Vou para o culto, volto para casa. Vou para a vigília, volto para casa. Qual é a fonte? Todas as fontes realmente estão no Senhor? Todas as fontes provêm dele na sua e na minha vida? O que você tem feito com a obra das suas mãos?
O que eu tenho feito, lixado, aplainado, feito carinho e falar que é o seu santuário, lugar de honra, que deveria ser o próprio Deus, edificado em mim, através do Espírito. Ele deveria ter esse lugar de honra, mas vir à igreja não dá honra somente vir à igreja. Vir à igreja, sair e ir lá fora, estar traindo a Deus, estar traindo a vontade soberana de Deus, estar fazendo do meu jeito, continuar a viver uma vida onde Cristo não é edificado em mim, onde não aponta para Cristo, onde o Senhor não tem mérito nenhum. E aí, sabe por quê? Porque queremos contar a nossa história. Será que a gente acha que a nossa história é melhor? Nossa, eu me converti faz 25 anos. Jesus mudou a minha vida, me deu um esposo maravilhoso, me deu filhos que estão crescendo na presença de Deus. Será que essa história é melhor do que a história de Jesus? Meu Deus, não é. A história que nós temos que contar é João 3,16. Não tem outra história para edificar vidas. Não tem outra história que precisa sair e transmitir vida para outras pessoas. Porque Deus deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho. Por amor a mim e a você. Para morrer uma morte de cruz. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira história. E a verdadeira história que não é por seu merecimento, e não é pelo meu merecimento, é pela graça. Então não tem como tirar isso de Deus. Não tem como eu reduzir Deus. Ele deu tudo o que Ele tinha. Numa morte de cruz por mim e por você, você precisa contar essa história. Você precisa parar de contar a tua história e contar a dele. E Efésios 2 diz que todos foram salvos pela graça, mediante a fé, que é o quê? É porque você é muito de Deus e eu sou muito de Deus? Não, porque é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E eu fui salva não pelo meu mérito, mas pela graça. Essa é a história verdadeira. Pela graça vós sois salvos, por meio da fé, que é dom de Deus, que não vem por obras, a fim de que ninguém se glorie, a fim de que ninguém se orgulhe por esse motivo. Foi falado esses tempos aqui muito sobre orgulho. Irmãos, nós somos homens orgulhosos. Somos homens que gostamos de reconhecimento, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Ontem a gente estava falando um pouco disso, menos. Nós falamos assim, para diminuir, né? Nós cantamos aqui. Meu Deus, como isso é difícil. A hora que vê o orgulho já levanta, mas o orgulhoso ele é abatido. Nós precisamos entender, e muitas vezes nós como igreja nos colocamos num lugar que não nos cabe. Nós nos colocamos num lugar onde somos mais santos, nós reinamos, nós julgamos, nós decretamos. Nosso papel como igreja é levar Cristo para outras pessoas, sabendo que não fui salva porque eu mereço, mas pela graça. Então isso tudo é pela fé e é dom de Deus. Não é porque eu sou boazinha, é porque é dom de Deus. Amém? Você crê nessa história? O quanto você crê nessa história? O quanto eu e você cremos que essa história não é sobre as nossas vidas? Será que eu não me arrumo todos os dias para vir à igreja? Porque eu quero um reconhecimento, porque eu quero algo, porque eu quero mostrar? Não. Você pode vir conviver com os irmãos, amar os irmãos, estar com a igreja. Amém, glória a Deus por isso. Mas você precisa vir unicamente por Ele. Para receber, para dar a Ele. Você vai receber, porque não tem como dar algo para o Senhor e você não ser transbordado por Ele. Não existe, ninguém sai da presença dEle da mesma forma.
Só que nós precisamos estar na presença dele. Não é vir ao culto, é acessar esse lugar. Esse livre acesso que Jesus nos deu. Eu preciso estar diante dele. E o acesso já foi dado a você e a mim. Só que às vezes a gente entra na igreja, mas não está no culto. Não está adorando. E o Senhor, Ele quer levantar uma igreja que verdadeiramente fale sobre Ele. Você quer fazer parte disso? Eu quero. A história é dele, a vida é dele. Ele faz, Ele levanta. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sabendo que você já foi salvo pela graça. E sabendo que isso é mediante a fé. Você crê quanto nisso? É dom de Deus a fé. O quanto você crê nisso? É o quanto você tem que viver e morrer por isso. Porque senão não basta dizer que eu creio. Se coloque de pé no nome de Jesus. Existe uma mensagem que transforma, que liberta. Existe um homem que veio como homem, mas ele é Deus, Filho unigênito. Essa história é a mais linda que você já leu, ou que você já ouviu, ou que você já foi tocado na sua vida. Só que talvez a gente não a valorize como a gente valoriza a nossa. Será que eu valorizo mais essa história do que a minha própria história? Será que eu valorizo esse Cristo? Eu valorizo esse Deus acima de todas as coisas, mais do que qualquer coisa que eu faça com as minhas próprias mãos todos os dias, mais do que qualquer coisa que eu veja, que eu ore, que eu fale, que eu leia todos os dias. Porque eu vou evidenciar Deus na minha vida cotidiana. Não fique esperando domingo. A sua vida, ela tem que ser uma evidência de contar que Cristo veio e que a vida vem comigo, que existe vida. Existe uma vida que é eterna. Existe um Deus que é soberano sobre os seus problemas. Existe um Deus que opera ainda hoje. Existe um Deus também que não divide a sua glória. Existe um Deus que Ele quer reinar como o único Deus. Não coloque nada nesse lugar. Como artífice, como escultor. Talvez você e eu estejamos esculpindo algo que você até acha que está sendo bom. Está com o compasso, está planando, está lixando. Mas pode estar se tornando um ídolo para o seu coração. E qualquer ídolo no nosso coração concorre com o único Deus. Então, no nome de Jesus, nessa noite, se você verdadeiramente crê nessa palavra, nessa história de João 3,16, se você crê também que você foi salvo, igreja, você é salvo. E o que você vai fazer com isso? Você foi salvo pela graça. E aí nós apontamos que aquela pessoa não pode ser salva. Não foi por merecimento que você está aqui também não, e nem eu. Então, no nome de Jesus, é Deus quem sabe disso. Não coloque Deus no lugar que Ele não está. E não tire Ele também. Ele é um Deus na sua plenitude, com todos os seus atributos. Do amor à justiça, do princípio ao fim. Ele é alfa e ômega, Ele está no controle. Isaías diz que Ele está no controle da história. Ele não muda, Ele é imutável, seus princípios também são. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você.